Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação, nosso programa ao vivo nesta quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2013. E você pode ligar para nós no 33427096. Faça a sua pergunta bíblica, faça também seu pedido de oração. 33427096. O programa de hoje vai continuar falando sobre planejamento. O planejamento da vida cristã para o ano de 2013 é o tema que nós vamos abordar no programa de hoje de maneira conclusiva. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre sucesso de projeto, sucesso da vida, muito dela baseada ou alicerçada em cima do planejamento. Vamos então abordar os 5 princípios de administração que de alguma forma norteiam a ideia do planejamento e dos projetos. Vamos colocar então aí na tela para você um resumo, ok? Daquilo que abordamos na semana passada. Olha lá, sucesso do projeto é igual àquilo que é primeiro, que é o planejamento, que é aquele que guia, aquele que é a base, é aquele que influencia a direção, a administração, a delegação ou o controle. Então, direção, administração ou organização, delegação e controle, ok? São coisas que fazem parte de um projeto e que estão sendo referendadas por todo o planejamento. Destacamos também que a vida no modelo que nós levamos hoje, de muita competitividade, por conta disso de muita correria, existe algo que é fundamental para um bom planejamento, é estabelecer prioridades dentro do tempo disponível que cada um de nós temos. Então observem só, o planejamento, ele também está focado, alicerçado, em cima de 2 questões fundamentais. Primeiro, eu preciso definir prioridades e dentro desta prioridade eu definir a questão do tempo para cada caso. No programa de hoje, eu quero ir um pouquinho além e nós vamos abordar a questão da mordomia cristã. A questão da mordomia cristã. A Bíblia nos fala a respeito de mordomia cristã e nós vamos então ler um texto bíblico que vai fundamentar a ideia da mordomia cristã para nós fazermos ponte então com a ideia do orçamento doméstico como uma forma de planejamento para 2013. Vamos lá então para Mateus, capítulo 25, versículos 14 até o 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deles deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que
porque és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando ele viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Muito bem, esse texto que acabamos de ler, de Mateus 25, ele aborda as questões da mordomia cristã. A mordomia cristã, a palavra mordomia, vem do original mordomo. Essa ideia do mordomo é aquela pessoa que ficava no palácio ou nas grandes residências nos tempos bíblicos, e ele era aquele administrador dos bens, dos serviços, dos funcionários que estavam dentro do palácio ou dentro desta grande mansão, dentro desta grande casa, efetivamente. Então, mordomia cristã, para nós, é exatamente essa ideia bíblica de aquele que está administrando coisas que estão sobre sua posse, mas a propriedade pertence a outrem, pertence a uma outra pessoa. Então nós vamos falar sobre planejamento, sobre prioridade, sobre tempo, focando a ideia da mordomia cristã, que é uma doutrina bíblica, e ainda fazendo uma ponte com o orçamento doméstico, já que as questões de finanças são uma das coisas mais importantes para a vida de hoje, já que tudo gira muito em termos ao redor daquilo que é o capital, daquilo que é o dinheiro, daquilo que é o capitalismo, que é o nosso sistema. Nós vamos falar bastante sobre esse assunto. Quero chamar você a uma reflexão assim, bem oportuna. Eu pergunto para você, você tem consciência, você tem conhecimento desta doutrina, a chamada doutrina mordomia cristã? Você tem consciência de que tudo aquilo que você administra, de tudo aquilo que você cuida, de tudo aquilo que está sobre o seu poder, efetivamente não pertence a você, mas pertence a Deus? Com que grau de responsabilidade, com que grau de cuidado você tem administrado aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? É sobre isso que nós vamos falar. Eu convido você a ficar conosco, ficar ligadinho no nosso programa, porque certamente Deus esclarecerá muitas coisas que acabarão sendo úteis para o teu exercício de planejamento durante 2013, ok? Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação nesta quinta-feira, dia 10 de janeiro. Você pode ligar para nós no 3342-7096. 3342-7096. Você pode ainda mandar um e-mail pelo nosso correio eletrônico, que é contato@ministeriodareconciliação.net, ou você ainda pode curtir, comentar, compartilhar nossa página no Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparício. Nós vamos adorar a Deus com o grupo Logos, o belo hino Situações. Voltamos a seguir.
situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. Nosso programa é ao vivo, nesta quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2013. São exatamente 22 horas mais 24 minutos. Você pode ligar para nós no 3342-7096. Eu repito, 3342-7096. Faça sua pergunta bíblica, encaminhe uma sugestão de tema de estudos bíblicos ou ainda faça o seu pedido de oração. O tema do programa de hoje, ele é a conclusão do programa iniciado na semana passada. Estamos falando sobre planejamento. Estamos, de alguma forma, tentando conscientizar o povo de Deus de que a vida precisa ser planejada, que nós devemos aprender a planejar
para evitar surpresas desagradáveis no meio do caminho. A lei chamada de responsabilidade fiscal, que foi introduzida recentemente para, de alguma forma, regular os gestores públicos ou os administradores públicos que estão administrando o dinheiro da cidade, do estado ou até da nação, ou seja, a ideia de administrar aquilo que não é próprio, mas aquilo que é dos outros, ela veio, de alguma forma, trazer alguns norteadores, alguns reguladores, que penso que tem muito a ver com a ideia do exercício da mordomia cristã, fazendo uma certa ponte para o orçamento doméstico. Quando nós falamos de planejamento, quando falamos de planejamento para 2013, muitas coisas precisam ser planejadas e nós vimos as prioridades do cristão na semana passada. Mas uma das coisas que hoje podem fazer de uma pessoa estabilizada sob todo ponto de vista, como também pode produzir muito desequilíbrio, é a questão do dinheiro, é a questão do capital, já que vivemos num contexto de capitalismo. Aprender a lidar, aprender a administrar dinheiro não é coisa hoje apenas para grandes gestores, para economistas apenas, mas todo cidadão que vive numa sociedade capitalista precisa aprender a lidar com dinheiro. Logo, o orçamento doméstico, a economia doméstica, ela precisa sim passar por essa ideia do planejamento, a ideia da direção, da organização, da delegação e do controle. Falar sobre isso, utilizando o texto de Mateus 25, é o que nós vamos fazer a partir de agora. Então vamos citar algumas coisas importantes que nós podemos extrair do texto de Mateus 25, apresentando então para você a doutrina da mordomia cristã. Vamos lá, a doutrina da mordomia cristã, ponto 1. Ela estabelece que todos os bens do cristão são propriedades de Deus. Então observe só. Eu e você, como cristãos, precisamos compreender e entender que tudo aquilo que temos não é propriedade nossa, é propriedade de um terceiro, é propriedade de Deus. Tudo o que temos e tudo aquilo que recebemos como se Deus desse alguma coisa para nós, esperando que nós administrássemos aquilo com a responsabilidade de que tudo aquilo não é nosso, mas é de Deus. Ora, se é de Deus, nós precisaremos prestar contas desses bens, dessas propriedades que Ele tem delegado para que nós cuidemos. Essa é a ideia bíblica. Tudo que é do crente, na verdade, é propriedade de Deus e está com Ele apenas porque Deus delegou para que Ele o administrasse. Segundo lugar, define que o cristão, então, é o administrador dos bens que Deus deixou sobre sua responsabilidade. Ok? Terceiro lugar, inclui-se nesses bens a vida, a saúde, a capacidade, a habilidade, a inteligência, o patrimônio, a família e, inclusive, os recursos financeiros. Nós poderíamos incluir aí, inclusive, o tempo, poderíamos incluir todas as coisas da vida, que aquilo que nós, antes de sermos cristãos, acreditávamos que conquistávamos com o nosso esforço e para uso nosso, e nós fazíamos o que bem entendíamos com aquilo. Quando nós chegamos no Evangelho e ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos compreender e entender diferente
que tudo o que temos é propriedade de Deus e que Deus colocou nas nossas mãos para que nós sejamos administrador desses bens. E que nós então precisamos, como administrador de bens de Deus, precisamos ter a responsabilidade de que esse Deus vai nos cobrar sobre isso. Essa lista que nós demos vale para tudo aquilo que entendemos bens ou propriedades. Quarto lugar, é repartido os bens, ou Deus reparte esses bens, que na parábola é talentos, segundo a capacidade de cada um. Observem só, o que o texto nos assegura é que Deus dá para cada um segundo a própria capacidade que Deus deu para ele administrar. Muitos de nós, às vezes, reclamamos do porquê Deus não nos deu, ou Deus deu mais para uns e deu menos para nós. Mas nós precisamos ter esta convicção de que Deus dá a cada um segundo a própria capacidade que Ele deu para cada pessoa. A ideia aqui é que Deus não vai dar nada para ninguém se Ele não for capaz de administrar, aquilo que Ele lhe deu. Quinto lugar, que Deus, Ele dá sim, segundo a capacidade, mas Ele cobra a cada um pela fidelidade. Outra coisa que eu preciso entender e compreender. Deus, ao distribuir bens, distribui pela capacidade. Dá a cada um segundo sua capacidade. Mas quando Deus vai cobrar, cobra pela fidelidade. A fidelidade é o princípio moral pela qual nós usamos a nossa capacidade de maneira correta, de maneira certa, de maneira justa, de maneira com probidade, para que nós possamos administrar tudo aquilo com honestidade. Essa palavra fidelidade, ela pode sim ser colocada, inclusive, como uma questão de honestidade. Deus dá pela capacidade, mas quando cobra, cada um de nós cobra-nos pela nossa honestidade. É lógico que Deus não vai compactuar com capacidades desonestas, de pessoas que muitas das vezes têm muita inteligência, mas usa da inteligência para granjear, negociar, para trabalhar, inclusive no campo da desonestidade. Por isso que Deus cobra pela fidelidade. Ainda, sexto, o texto diz que cada um granjeou. O que tinha 5 talentos ou 5 propriedades, o que tinha 2 granjeou. Essa palavra granjear significa que aquele que sai para negociar, ele precisa aprender a correr riscos. Esta é a ideia da mordomia cristã. Nós precisamos entender e compreender que a vida, de alguma forma, para ser vivida, é preciso que nós corramos ou aprendamos a correr riscos. Todo negócio em si envolve um risco. Nascer é um risco. A vida é um risco. E nós precisamos, então, aprender a conviver com riscos. Porque das pessoas que ganhou 1 talento, apenas 1 propriedade, com medo de correr riscos, ela escondeu. Ela guardou e não quis granjear, não quis negociar. Então, observe, nós precisamos aprender a correr riscos na vida, sim. Sétimo lugar, o medo deve ser superado com trabalho. Foi o que aconteceu com as pessoas que receberam 5 talentos e 2 talentos. O que aconteceu com elas? Elas granjearam, elas correram risco, mas elas também trabalharam. Nós devemos aprender a superar os riscos da vida, de qualquer negócio em si, aprendendo e nos esforçando em nosso trabalho. Oitavo, o muito de um e o nada de outro pode representar
o resultado de como eles mesmos veem a vida. Versículos 28 e 29. Eu fiz questão de destacar isso porque muitos de nós vivemos reclamando do nada que temos. Às vezes ficamos reclamando do nada que temos e ficamos ainda apontando outros que têm muito. Quando nós chegamos no Evangelho, nós precisamos ter consciência de que muitas das vezes o nada que estamos tendo é resultado desta dificuldade que temos de correr riscos, da nossa própria capacidade, da nossa limitação de capacidade e, por vezes, da nossa incapacidade de ir à luta, de trabalhar, de nos esforçarmos. Todo cristão precisa ter cuidado com isso, porque é uma das áreas que nós mais aprendemos a reclamar do muito dos outros e do pouco da gente. Então, quando a Bíblia diz que aquele servo mau, infiel, que escondeu o talento, não granjeou, não correu risco, não foi à luta, além de ter recebido só um, porque só tinha capacidade para isso, além de tudo ainda se omitiu, se escondeu, e por conta disso, acabou ouvindo a palavra, tira esse um dele e dá para o que tem 10. Porque até aquele um que ele tinha, que era muito pouco, lhe será tirado, porque ele não agiu com fidelidade sobre o que havia recebido. Muito bem. Agora eu quero fazer uma ponte. Nós vamos repassar tudo isso, não é isso, numa só? Tá aí, então, só para você ver a doutrina da mordomia cristã. Primeiro passo, estabelece que todos os bens do cristão são propriedade de Deus. 2, define que o cristão é o administrador dos bens que Deus deixou sobre sua responsabilidade. 3, inclui-se como bem a vida, a saúde, a capacidade, a habilidade, a inteligência, o patrimônio, a família, os recursos financeiros. 4, é repartido os bens, os talentos, segundo a capacidade de cada um. 5, é cobrado a cada um por sua fidelidade. 6, deve-se aprender a correr riscos. 7, o medo deve ser superado com trabalho. 8, muito de um e o nada de outro pode representar o resultado de como eles mesmos veem a vida. Essa é a doutrina da mordomia cristã, que põe sobre nós a responsabilidade de administrar aquilo que Deus nos deu, sabendo de que Deus vai nos cobrar e que Deus é um cobrador bastante sério, bastante correto, e bastante até intransigente na hora de se posicionar quando o assunto é cobrança. Pegando a mordomia cristã, nós vamos fazer uma ponte então para o orçamento doméstico. O nosso administrar de dinheiro, o administrar do capital dentro da nossa própria casa, as despesas domésticas, aquilo que ganhamos de salário, de prolabore, de comissão, de ajuda de custo, seja lá a forma que nós adquirimos os nossos bens e como nós gastamos, como nós investimos. Vamos lá então. Primeira coisa, a doutrina da mordomia cristã versus orçamento doméstico. A primeira coisa que eu preciso entender, ideia de responsabilidade fiscal. Despesa sempre menor do que a receita. A receita deve ser sempre maior do que a despesa. Isso é uma questão de responsabilidade financeira. Observe só. Primeira coisa que você precisa entender. Você não pode gastar mais do que recebe. Ponto número 1. E geralmente é neste ponto que nós cometemos as maiores tragédias financeiras. Nós queremos gastar mais do que ganhamos. E você precisa corrigir isso na sua vida. Segundo lugar, eu preciso evitar o consumismo. E para isso, eu preciso tomar cuidado com a apelação publicitária. Nós vivemos
num mercado, numa sociedade extremamente capitalista. E nós somos bombardeados 24 horas por dia com publicidade, e essa publicidade querendo vender, e dizendo para você, compre, compre, compre. Nós, muitas das vezes, compramos até o que não precisamos, amontoamos coisas na nossa casa que nós não vamos utilizar, porque estamos sendo, todos os dias, noite e dia, expostos à apelação do consumismo promovido pelos veículos de comunicação. Eles estão na TV, eles estão nos jornais, eles estão nas revistas, está você passando pela rua, está nos ônibus, está em propaganda em todos os lugares. E nós precisamos estar alertas com relação a isso. Terceiro lugar, nós precisamos desenvolver o hábito de poupar, mesmo que seja pouquinho. Olha só, assim como o consumismo é um mau hábito que adquirimos por causa da apelação publicitária, da mesma forma, a poupança, se nós vivêssemos num país mais sério, o estímulo a poupar deveria ser uma coisa muito mais frequente na mídia, muito mais frequente, como uma forma de educar o nosso povo. Porque poupança não é bom apenas para a pessoa, para a família, mas a poupança também é importante para o próprio PIB, para a própria estrutura de um país. Quarto lugar, para nós buscarmos orçamento doméstico, nós precisamos criar uma planilha de custos ou despesas. Apontar o que é fixo e o que é eventual. Olha só, isso é fundamental. Fazer uma planilhinha de custo com aquilo que eu recebo e com todas as minhas despesas. Para que, tendo controle sobre tudo aquilo que eu gasto, eu possa efetivamente saber aonde estou gastando muito, aonde estou gastando pouco, aonde que eu posso reduzir minha despesa, e eu preciso aprender a trabalhar com isso. Sempre pontuando, sempre anotando, sempre tendo uma visão clara das despesas e das receitas que eu tenho. Quinto lugar, alguns dos critérios importantes sobre receitas extras que servem para liquidar financiamentos ou devem ir sempre para a poupança. Tudo aquilo que você sabe que é extra, aquilo que entrou a mais do que o teu orçamento normal de receita, aquilo que foi além do teu pagamento, por exemplo, hora extra, um abono que você recebeu, um serviço extra que você fez, esse dinheiro não deve entrar para fazer parte, do teu orçamento normal, para suportar despesas do teu dia a dia. Toda a renda extra ela deve ser pensada ou para liquidar financiamentos, para que você possa sair o mais rápido possível de algum endividamento que tem um alto custo de juro, ou ainda deve servir para você, então, fazer teu pezinho de meia e ir, então, para a poupança. Eu aprendi desde cedo que tudo aquilo que era hora extra, eu deveria colocar na minha poupança. Mocinho, com 14 anos comecei a trabalhar, já tinha esse incentivo na minha casa para fazer isso. Sexto lugar, negocia-se dívidas considerando o seu custo financeiro. Olha só, quanto maior é o custo financeiro, da minha dívida, é esta que eu devo aprender a negociar. É essa que eu devo aprender a buscar uma negociação onde eu possa ou eliminar a dívida mais rápido, ou reduzir o encargo financeiro, o encargo de juros sobre esse financiamento. Quanto maior é a taxa de juro em determinada dívida que eu tenho, é essa que eu devo trabalhar para liquidar o mais rápido possível. Sétimo, cartão de crédito. Nunca deixar valor residual, ou seja, nunca pagar o mínimo. Isso tem estourado, destruído muitas vidas.
cartão de crédito. A pessoa vai pagando o mínimo, e quando vê, está totalmente endividado, sem capacidade nenhuma de continuar mantendo os seus gastos, a sua vida, porque se endividou por causa do perigo do cartão de crédito. Você deve sempre pagar a fatura completa, fatura cheia, evitar o financiamento, porque o custo financeiro disso, o juro do cartão de crédito sobre esse residual é muito alto e entrar nele é suicídio. Tem gente indo à falência, tem gente matando, destruindo casamentos por conta de problemas financeiros originados pelo consumismo, pela apelação do consumismo e pela facilidade do uso do cartão de crédito. Oitavo, cheque especial deve ser evitado. Cheque especial deve ser evitado. Com certeza, ao lado do cartão de crédito, é um dos custos financeiros mais altos que nós temos no nosso país. Infelizmente, que se fosse sério, nós não tínhamos essas taxas tão altas que fazem os banqueiros ficarem ricos cada vez mais em razão desses altos juros. 10. Cuidado ao ignorar. 9, né? Compras à vista devem sempre gerar desconto. Quando eu busco essa opção do pagamento em cash, na hora, eu preciso, então, sempre negociar um desconto. E não pense, nós que estamos ainda com a influência dos tempos de inflação alta, de que 2% é pouco de desconto, porque não é. 5% a gente acha que é pouco de desconto, mas não é. Vale a pena brigar por isso, sim, porque nas condições atuais, 2%, 5% é 2 vezes mais do que o índice de poupança, é 5 vezes mais do que o índice de uma rentabilidade de uma aplicação financeira. 10. Cuidado ao ignorar os juros e buscar apenas a prestação que cabe no seu bolso. Você pode estar pagando 2 ou 3 vezes por um único produto. Olha só. Essa propaganda aqui é a mais séria e a mais desonesta que nós temos no nosso meio, principalmente aqui no Brasil. A ideia de oferecer um crédito para ser pago em muitas parcelas, 12, 24, 60 vezes, e buscando-se a parcela que cabe no bolso, nós vamos pagando o mesmo produto 2, 3 vezes, e não nos damos conta, porque o nosso negócio é consumir. Então, motivado pelo consumo, nós acabamos adquirindo aquilo que não podemos pagar, e como tal parcela que cabe no nosso bolso, não importa quantas vezes nós vamos pagar por aquele produto, desde que mensalmente ela seja suportável pelas minhas receitas, eu acabo sendo estimulado a fazer isso. Muito bem. Falar sobre mordomia cristã e orçamento doméstico para crente não é fácil. Sabe por quê? Nós vivemos, muitas das vezes, um modelo de crente que, sem orientação, ele se endivida e depois ele acha que vai lá na igreja orar e pedir um milagre para que Deus possa, de alguma forma, pagar a conta do consumismo que ele fez. Nunca Deus vai pagar o preço pelo teu pecado, quando você foge da tua responsabilidade bíblica, da tua responsabilidade com Ele, da tua responsabilidade com a sua palavra. Nós precisamos evoluir sobre o ponto de vista bíblico, crescer sobre o ponto de vista bíblico e assumir que a maior bênção de Deus está na vida daquele que aprendeu a administrar e administra com a responsabilidade de não gastar mais do que ganha. E nós precisamos abandonar esta ideia que de joelho dobrado, que na oração Deus vai compensar toda a tua irresponsabilidade, inclusive com as questões
financeiras. É preciso responsabilidade ao cuidar do dinheiro. Quem cuida mal do dinheiro está cuidando mal da sua própria vida e corre um sério risco de entrar por um caminho de falência financeira pessoal, de destruição de casamento e de família, porque como dizia aí um ditado que nós ouvimos aí, quando o dinheiro, quando a dívida entra pela porta, o casamento acaba saindo pela janela. Infelizmente, é isso que acontece. Ok? Eu quero refletir ainda com você sobre isso. Chamo você à reflexão. Como que você tem cuidado das tuas finanças? Como que você tem cuidado daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Eu repito para você, nós precisamos agir com responsabilidade, precisamos ter o cuidado de administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, sabendo que estamos fazendo isso para oferecer como uma forma de abençoar e de glorificar o próprio nome de Deus. Se aprendermos a lidar com responsabilidade das nossas finanças, as nossas finanças vão glorificar o nome de Deus. Se nós não aprendermos, as nossas finanças vão, infelizmente, desonrar o nome de Deus. Nós vivemos uma época no nosso país que muitos gestores públicos, principalmente o governo federal, quando precisava de dinheiro, ele ia lá na maquininha e fazia mais dinheiro. E quanto mais dinheiro no mercado, mais inflação. Nós vivemos isso por muito tempo no nosso país. Vivemos também um tempo em que os governos, inclusive para compensar suas altas despesas, geravam mais tributos, mais contribuições. Hoje, por exemplo, a própria Previdência Social, o INSS, está cada vez mais mudando suas normas para que as pessoas cada vez mais se aposentem mais tarde possível, porque falta dinheiro para administrar o sistema público previdenciário, por falta de responsabilidade dos seus gestores. E nós, cristãos, muitas das vezes julgamos que a falta do nosso dinheiro e a irresponsabilidade de lidar com ele, a gente resolve indo na igreja, pedindo milagre, orando a Deus. Nós precisamos agir com responsabilidade. É isso que Deus nos pede, é isso que Deus nos cobra. Amém? Graças a Deus. Você segue assistindo Hora da Reconciliação, estamos falando sobre planejamento, mordomia cristã, orçamento doméstico. Espero que esse assunto ajude você a administrar melhor aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Eu vou lembrar uma palavra aqui antes de pedir o louvor. Eu vou lembrar a você o seguinte. Lembre-se do seguinte, que o pouco que você tem, provavelmente é porque você tem administrado muito mal. É hora de mudar esta realidade. Nós vamos ao nosso clipe musical e voltamos já já. Me derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Oh, yeah. És formoso, yeah. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu
tua bondade. Se Deus, no calor deste lugar, oh yeah, me derramar e dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso és, formoso és, oh yeah. Guardei como tu, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo. Muito bem, eu cortei o clipe porque a gente tem algumas perguntas aqui de telespectadores, eu quero atender ainda antes de encerrar o programa, tá bem? Então, você está ao vivo, nós estamos aqui no programa Hora da Reconciliação, são exatamente 22 horas mais 56 minutos, 57, nós estamos realmente já estourando o tempo, mas vamos rapidinho, a primeira pergunta vamos colocar na tela para você aí a pergunta e vamos te atender. Pastor, o senhor considera o lazer uma prioridade que deve constar em planejamento? Sim, sim, até porque lazer custa dinheiro, tá? Eclesiastes 5,18 diz, eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer, beber e gozar cada um do bem que todo do seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção ou a tua porção. Lazer é fundamental para zerar, para nos dar melhor qualidade de vida, para melhorar a nossa disposição, a nossa motivação, para nos unir em família. Então, é imprescindível investir em lazer e nós precisamos aprender a planejar o nosso lazer, ok? Segunda questão, vamos à segunda questão. Pastor, o material escolar deve ser comprado apenas com orçamento? Não, só o material escolar não, tudo deve realmente ser comprado com orçamento. Só que fazer orçamento dá trabalho. Provérbios 14,4 diz, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Esse texto quer dizer que muitas das vezes nós preferimos não ter boi no celeiro, porque o boi vai fazer sujeira e vai sujar o celeiro. Mas é pela força dele, do boi, que se ajunta a colheita, que se trabalha e se aumenta a produtividade. Então nós precisamos, às vezes, nós não queremos ter trabalho, porque esse trabalho exige de nós algo a mais. Mas nós temos que aprender a trabalhar e fazer orçamento, dá trabalho, mas é isso que vai, de alguma forma, nos acrescentar uma condição melhor. Terceira pergunta. Pastor, o desperdício é pecado? Sim. Sim, Deus não tem compromisso com o desperdiçador. Vamos ler o texto, Provérbios 18:9. Também o negligente, na sua obra, é irmão do desperdiçador. Olha só. Negligência e desperdício estão na mesma paridade, de igual para igual, na palavra de Deus. Então, se negligência é pecado, negligência é culpa, inclusive, no
Código Penal, então nós temos que efetivamente tomar cuidado com o desperdício, porque ele é semelhante ao negligente, o que não leva as coisas a sério. Tá bom? Muito bem, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu quero lembrar que domingo, 9 horas da manhã, nós temos reunião na nossa igreja, então não haverá evangelismo, reunião de obreiros, os obreiros que foram convocados devem estar na igreja domingo, 9 horas. 18 horas nós temos escola bíblica, tá bom? Vamos colocar as lições na tela, está aí, nós estamos aprendendo sobre Elias e Eliseu, tá bom? Então, domingo, 18 horas, nós temos escola bíblica, estarei dando essa aula domingo. 19 horas e 30 minutos, nós temos culto de celebração e pregação da palavra de Deus, domingo às 19h30. A propósito, nós já estamos com matrículas abertas para o nosso seminário teológico, agora de 2013. Está aí o bannerzinho com as matérias deste semestre e eu quero convidar você a se programar. O primeiro dia de aula, nós vamos voltar em março. É o próximo banner, por favor. Isso, dia 4 de março é a nossa aula inaugural, nossa aula inicial. Você pode ir nessa aula, assistir a aula, receber todas as informações e aí depois fazer a sua matrícula, inclusive, tá bom? Se você quiser mais informação, acesse o nosso portal na internet, www.ministeriodareconciliação.net e você terá maiores informações. A irmã Josiane Costa nos ligou no Ministério Essência de Cristo, diz que o programa é uma bênção. Obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida. A irmã Valda pede oração pela família e por todos que estão assistindo. A irmã Elaine Passos precisa de oração por discernimento da palavra de Deus, para usá-la onde o Senhor lhe mandar falar. O irmão José do Carmo pede oração pela família. Manda um abraço para o pastor e parabeniza pelo programa. Obrigado, querido. Irmã Ana Maria pede oração por ela e por suas filhas, por saúde. Irmã Terezinha deseja a todos a paz do Senhor e pede oração por sua família. Irmão Reginaldo está ligadinho no programa, deixa a paz do Senhor para o pastor, pede oração por ele e por sua casa. Irmã Irenice pede oração por ela e por Luiz Carlos pela vida sentimental. Irmã Elizabeth pede oração por ela e pela família, diz que o programa é maravilhoso. Obrigado. Curtiu ainda a nossa página no Facebook? Edson Adriano, Fernanda Tavares, Vera Anderson, Nívia Rodrigues, Lima Fernando, Danúbia Rodrigues, Débora Carvalho, Elane Passos, Ediclei Barbosa, está aniversariando hoje. Um abraço, Deus abençoe sua vida. Dina Ruth Berno, Tatiane Fileto, Edinaldo Hélio de Souza, pastor, e ainda presbítero Carlos Roberto, ainda Júlia Paixão e Lucas Aparício. Muito bem. Agradeço a todos pela participação. Vamos agradecer a Deus, vamos orar a Ele pedindo a sua bênção sobre nós. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que Tu tem nos dado de utilizar este veículo de massa para alcançar o povo da nossa terra, o povo da nossa cidade e levarmos a Tua palavra. Hoje falamos um pouquinho de mordomia, falamos um pouquinho sobre orçamento doméstico, e eu quero te pedir agora, Senhor, ó Deus, para que Tu abençoe todo o meu telespectador, que ele possa entender cada palavra que aqui foi dito, cada noção, ó Deus, sobre este tema, e ele possa, com responsabilidade, Senhor, ó Deus, administrar os recursos que Tu tem colocado na mão dele, Senhor. Pai querido, Pai amado, pedimos a Tua bênção sobre o Teu servo. Ensina-nos, Senhor, a planejar melhor nossas vidas, para que possamos usufruir, gozar daquilo que Tu tem nos dado com sabedoria, com saúde, ó Senhor, e com a Tua graça. Pai querido, Pai amado, eu peço a Tua bênção por esse veículo de comunicação, peço a Tua bênção, Senhor, por cada um dos Teus servos que estão nos assistindo, por cada um, Senhor, que nos deram alegria
de ligar para nós, de participar pelo Facebook, pelo e-mail, também pelo telefone. Eu oro por esses pedidos de oração, Senhor, a qual os pedidos tenho lido. Coloco todos nas tuas mãos pedindo para que tu dirija, abra a porta, que tu console, que tu fortaleça, que tu opere, Senhor, na vida de cada um dos teus servos. Pai amado, Pai querido, abençoa a Igreja da Reconciliação, em especial, Senhor, aqueles que ajudam a manter esta programação no ar. Que a tua bênção esteja sobre todos nós. É a nossa oração e o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. E se Ele, Deus, nos permitir, estaremos aqui no próximo programa. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor.